Bom, já que falamos de Lula, então, é dele que a gente trata agora. O candidato do PT cumpriu diversas agendas na região sul do Brasil nos últimos dias. Ao lado de figuras como João Pedro Stedley, líder do MST, Dilma Rousseff, Maria do Rosário, Manuela Dávila, dentre outros, o petista relembrou do seu passado e de alguns dos presentes durante sua passagem por Porto Alegre. Eu fiquei muito apaixonado quando eu estava preso. E você sabe que muitas vezes quando a gente está preso aqui, tem muita gente que já foi presa, até a Dilma, que ficou 3 anos e meio. Ou seja, quando a gente está preso, a gente não tem muita expectativa de futuro. E disse que no governo do PT a corrupção era supostamente investigada com autonomia. A Polícia Federal tinha mais investimento em inteligência e foi contratado mais gente. O Ministério Público tinha mais autonomia. Porque a gente não quer esconder a safadeza de ninguém, muito menos a nossa própria safadeza. Já durante sua passagem pela capital paranaense no sábado, Lula afirmou que não tem ódio de Curitiba, cidade na qual ficou preso, e errou o nome da própria esposa. Tem gente que pensa que eu fiquei com ódio de Curitiba porque eu fiquei preso aqui. Se vocês soubessem, a cadeia me fez aprender a amar Curitiba, porque foi aqui na cadeia que eu conheci a Janza. Lula ainda passou por Florianópolis, onde realizou mais um comício. Diga, Zé. Pois é, né? Já que estamos todos aqui, ex-presidiários, todo mundo passou pela cadeia, então estamos no mesmo equilíbrio. Olha, o ex-presidente Lula, ele tenta fazer uma aliança de centro e que politicamente seria muito importante se realmente ele recebesse apoio do setor. A gente vê claramente a disputa está aberta, as empresas que fazem as pesquisas eleitorais estão com resultados muito contraditórios, né? E a indicação clara de todas elas, isso aí, há uma convergência, é de que a eleição está mesmo polarizada entre os dois. Não tem a menor possibilidade de aparecer a tal terceira via, né? E não tem mudanças à vista. Nós estamos a menos de 2 semanas das eleições. Então, a polarização está aí e as pesquisas, todas elas, dizem exatamente isso. E Lula está, até com a escolha do Geraldo Alckmin como vice, tentando fazer aquela ideia de que representa um centro, e isso não é verdade. Além desse compromisso de campanha, o ex-presidente se reuniu com ex-candidatos, né, à presidência da República e sinalizou para o mercado que pode, inclusive, adotar uma linha ali com o Ministério da Economia, a uma pessoa de centro, como Henrique Meirelles, enfim. Ele tenta vender exatamente essa ideia. Mas quando ele se reúne com seus, quando ele se reúne com todos os que já foram presos, ele mostra o Lula que é. Esse aí é o Lula e não o Lula das negociações na tentativa de voltar ao poder de antes. O que era o poder de antes? Quando empresários compravam apoio no Congresso Nacional, quando os empresários compravam a cadeira de presidente da República, e isso é muito grave. O que eu vejo esse aí é Lula sendo Lula e não aquela articulação de centro, ou seja, uma tentativa de fazer uma segunda carta ao povo brasileiro. Diga, Schelp. Olha, eu não vejo essas falas do Lula como um ato falho, né? Eu vejo isso como uma estratégia de campanha. Qual que é a estratégia? A estratégia é normalizar justamente o passado presidiário, o passado de presidiário de Lula e de alguns de seus companheiros. No caso da referência de Dilma Rousseff, obviamente, é uma referência a uma prisão que ocorreu muito tempo atrás, não relacionada à corrupção, e sim a prisão dela no período da ditadura militar. Então, como prisioneira política, né, que sofreu torturas, inclusive, no cárcere. Agora sim, ele certamente também se refere a outros companheiros que ali estão e que estiveram, sim, presos por causa dos escândalos, do escândalo do Petrolão. Então, a estratégia é normalizar, né, e se apresentar como vítima, já que a narrativa do PT em relação às investigações da Lava Jato é de que se tratava de uma perseguição, né, uma perseguição política, principalmente em relação à figura dele próprio. O Lula ele já demonstrou em outros momentos dessa campanha que ele pretendia usar essa naturalidade com que ele fala sobre o período na cadeia justamente para dissolver
né, qualquer ataque que se faça à questão da corrupção nos governos do PT. E isso se tornou mais forte nas últimas semanas, justamente porque a campanha do presidente Jair Bolsonaro tem batido com mais intensidade nessa questão da corrupção. Na questão de que, por exemplo, Lula foi preso, que seus companheiros foram presos, que houve um grande esquema de desvio de dinheiro público nos governos do PT. Tanto que Bolsonaro, recentemente, chamou Lula de ladrão. E claramente falando, vamos deixar que o ladrão volte, né, usando aspas aqui do presidente Lula. Essa é a estratégia da campanha de Bolsonaro. E a estratégia de Lula é de dizer que ele é inocente, como obviamente a gente sabe que ele já disse, né, já tentou apresentar essa ideia lá naquele debate, onde ele se saiu muito mal, e obviamente se fazer de vítima nessa questão. Então, uma tentativa de normalização. Ana. Olha, eu queria pedir para os remetentes aí de tantas cartinhas para os pingos nos is, os remetentes legais, que assistam esse vídeo aí do chefe de vocês. Preso. Preso quer dizer fato biográfico, né? Uma fala biográfica. Eu fui preso. Eu sou, portanto, um ex-presidiário. Não adianta chorar que não é ex-presidiário. É ex-presidiário. Tá aí o vídeo. Assistam e escrevam. Pensem duas vezes antes de ficar mandando cartinhas. Não, ele nunca foi ex-presidiário. É ex-presidiário. Ele foi preso e também não foi inocentado. Ele é um descondenado, né? Para usar aí a nova palavra inventada, um descondenado por um ativismo porco do STF, mas ele não foi inocentado e tampouco foi inocentado pela ONU, né? Quiçá pela ONU. Ou seja, as cartinhas de vocês poupem o trabalho porque o chefe de vocês está admitindo o que vocês andam reclamando. Eu fui preso, portanto, eu sou um ex-presidiário. Fim. E o Zé? Ô, Vitor, é importante essa decisão de não esconder a própria safadeza. Isso sim é uma decisão lúcida, até especialmente nos casos em que a safadeza grita, em que a safadeza é cabeluda, em que a safadeza é fedorenta, né, em que a safadeza é grandiloquente, né, em que a safadeza é monumental. Então, nesses casos, é muito importante o safado tomar essa decisão sóbria, de não tentar esconder a sua própria safadeza, até porque está todo mundo vendo, até porque todo mundo viu, né, todos os atos de safadeza, até porque todo mundo viu esse espírito de porco fingindo, né, se fingindo de líder popular, de preocupado com os pobres, ele querendo ser rico. Esse espírito de cinismo, né? De defender as empresas que são do povo. Olha essas imagens desse personagem, com essa falsa indignação, com essa falsa contundência, com esse bracinho dando marteladas no ar, com essa fala que ele já é um cover de si mesmo, né? A gente vê que sempre foi um teatro, agora ele está imitando o teatro dele de 40 anos atrás. É um personagem patético, né? E que admite, então, que não vai esconder a sua própria safadeza. Isso já é um passo muito importante. Agora, a gente fica percebendo, então, que ele se apaixonou na cadeia. Que cadeia era essa? Até a Ana fez aí a observação, né? Ex-presidiário. Claro que é ex-presidiário. Ex-presidiário quer dizer ex-preso. Aí, evidentemente, essa elite, né, que se acha elite, que se acha culta, mas que é profundamente ignorante e cínica, diz que não pode ser ex-presidiário porque ele não foi para o presídio. Que ex-presidiário é quem esteve num presídio. Não tem problema. Vocês estão relativizando, na verdade, a safadeza, né? Vocês estão relativizando o crime. Vocês estão dizendo, não é ex-presidiário porque não foi no presídio. Olha só o preciosismo de vocês. Sigam o líder, também não escondam sua própria safadeza intelectual. Agora, o que a gente percebe, a gente pode chamar de ex-detento. Vamos chamar de ex-detento, porque aí, nas cartinhas que a Ana citou também, talvez
o pessoal ache mais apropriado. Agora, vamos imaginar que um dia, né, e a gente espera que esse dia não tarde, essa névoa que de repente baixou sobre o direito no Brasil, reabilitando figuras safadas, né, com um grande currículo de safadeza, que essa névoa se dissipe e o direito volte a ser exercido. E quem cometeu crime tem que pagar, diferentemente do que diz aquele advogado lá, amigo do Lula. O crime já foi cometido, para que punir? Então vamos supor que essa névoa se dissipe e o direito volte a ser exercido, aí a gente vai ter que avaliar também se o Lula cumpriu, porque nessa época ele não era inocente, né? Ele estava preso, não era um preso político, ele foi condenado pela justiça. Não era isso? Ou ele foi preso por um governo, por um ditador? Não, ele foi condenado pela justiça brasileira, primeira, segunda e terceira instância. Ele estava cumprindo pena por corrupção. Não tem glamour nenhum, mas ele se apaixonou. Então, essa cadeia, que não era um presídio, talvez até seja errado também falar ex-detento. Ele era um ex-hóspede, né? Era um ex-hóspede de um spa. Então, isso, no dia que a justiça brasileira voltar a fazer justiça, até isso tem que ser examinado. Será que o Lula cumpriu aquele período em que ele ficou, né, detido, supostamente? Será que aquilo foi uma punição? Até isso tem que ser avaliado. Augusto. E recebe, né, um dinheiro mensal aí pela indenização, que é uma indenização porque ele se considera, e foi, né, o ministro da Justiça dos governos do PT, não sei qual foi, concedeu aí essa pensão. Ele recebe todo mês, perseguido político. Primeiro ele ficou na chamada pensão do Tuma, né? Eles liam jornais, tinha rádio ali para eles ficarem escutando, ouvindo as repercussões da greve no ABC. Depois eles, no dia da saída, da libertação, eles comeram Lula para brincar. Então ele brinca com a cadeia, porque é como o Zé Dirceu, cadeieiro. É assim que ele deve se considerar. Se orgulha de ter sido um preso comum. Preso comum, não tem nada de preso político, não. Foi enquadrado no Código Penal. Perseguição política existe hoje. Agora, a justiça, ele deve ser grato ao Supremo. Ele só foi libertado porque o Fachin inventou a lei do CEP. Não pode julgar em Curitiba, vai para Brasília. Aí prescreveu a condenação. Ele continua sendo ladrão. E o Bolsonaro e qualquer oposição, qualquer adversário dele, tem todo o direito de chamá-lo de ladrão. Isso aí, repito, não resulta nem em processo por crime contra a honra. Então ele fica aí, né? Diz que não vai esconder a própria safadeza. Agora não adianta mais, a gente sabe das safadezas, né? Só esperamos a nova fase. Se ele sobreviver politicamente, o que é que ele vai roubar agora? Ele está querendo reestatizar algumas empresas, ele acha que os cofres que existem hoje são insuficientes.